Questão 17 envolve aqui um pouquinho de trigonometria e ele quer ainda aqui uma integral definida, né, dessa função. Então ele quer que a gente calcule isso aqui, ó, a integral de A até B dessa função f de x dx, que é isso aqui. Então isso aqui vai ficar dx sobre 1 menos cosseno x mais seno x. E ele fala ainda que o A e o B estão relacionados com o período dessa função aqui. O A vale a metade do período, vamos chamar de P o período, então seria P sobre 4, e o B é a metade desse período, vou ter que descobrir ainda, P sobre 2. E essa função G, cujo período você tem que descobrir, é isso aqui, 1 mais tangente x sobre 1 menos tangente x. Olha só, você sabe quanto é o período de cada uma das funções trigonométricas básicas, né? Por exemplo, o período da função seno é 2π. O período da função cosseno é também 2π. E o período da função tangente é π. Você quer encontrar quem é o período da função g de x, que é isso aqui, 1 mais tangente sobre 1 menos tangente x. Tá, e você vai falar que o período dessa função é o mesmo da função tangente? Tome cuidado, porque às vezes não é, tá? O ideal seria você tentar exprimir essa expressão aqui usando uma única linha trigonométrica. E eu vou fazer isso. Olha só, vamos chamar de t a tangente x, e nós vamos escrever essa função como sendo isso aqui, ó, 1 mais t sobre 1 menos t. Vamos tentar mexer nessa expressão para ela ficar usando apenas um t. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer a divisão. Vamos dividir t mais 1 por menos t mais 1. E aí nós vamos ficar com a expressão mais simples. Olha só, t mais 1 por menos t mais 1, isso aqui vai dar menos 1, né? Claro, se abaixa o t, vai dividir por menos t. t por menos t dá menos 1. Aí você multiplica e passa para lá com o sinal trocado. Então isso aqui vai dar t, troca o sinal, vai ficar menos t. Aqui vai ficar menos 1, troca o sinal, mais 1. O t vai cortar e aqui vai dar resto 2. Então, essa expressão ela pode ser escrita como menos 1 porque isso aqui é o quociente, né? E mais o resto. Só que o resto você tem que continuar dividindo ele pelo divisor. 2 sobre menos t mais 1. Eu estou aqui usando essa relação aqui, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Só que eu dividi todo mundo pelo divisor. Então, dividindo todo mundo pelo divisor, a gente vai ficar com dividendo sobre divisor, que é justamente isso aqui. Isso vai ser igual, ó, dividindo isso aqui pelo divisor, vai ficar o quociente, vai cortar aqui o d minúsculo, né? Mais o resto dividido pelo divisor. Então não tem nada demais. Eu peguei essa igualdade aqui, propriedade da divisão, e dividi todos os termos por d de x, pelo divisor. Então ficou isso aqui, tá? O quociente e aqui o resto sobre o divisor. E aí, nessa nova expressão, observe que a gente tem agora uma única linha trigonométrica, né? Esse menos 1, ele não altera em nada o período da função. Esse multiplicador não altera em nada o período da função. E esse mais 1 também não altera. Então, só quem manda no período da função é esse termo aqui, é a tangente de x. Logo, o período dessa função aqui é o período da tangente x. E quanto é que é o período da tangente de x? É π.
Porque lembre-se que a tangente de x, ela faz isso aqui, ó. Vai repetindo, né? E quem são esses valores aqui? Isso aqui é o π sobre 2, que corresponde ao 90 graus, né? E aqui é o menos π sobre 2. Então esse trecho que se repete, ele vale π. O período dela é π. Então com isso a gente pode calcular quanto é o A. O A vale o período que vale π. Período sobre 4, então é π sobre 4. E o B é o período sobre 2. Então, π sobre 2. Então já temos aqui o A e o B. Só falta agora fazer a integral. Que beleza, hein? Para fazer essa integral aqui, nós vamos utilizar um tópico que está no programa da prova da Escola Naval. Esse tópico é exprimir as funções seno de x e cosseno de x em função da tangente do arco metade. É isso aqui, ó. O seno de x pode ser escrito como isso aqui, ó. Dois t sobre 1 mais t2, onde o t é a tangente do arco metade, ou seja, tangente de x sobre 2. Outra hora eu demonstro isso aqui, tá? Mas é uma fórmula fácil de deduzir e muito importante, que ela ajuda em várias situações, não somente integrais, mas em outras equações trigonométricas essa fórmula ajuda muito. E também a gente tem uma formulinha para o cosseno de x. Cosseno de x em função da tangente de x sobre 2 vai ficar assim, ó. 1 menos t2 sobre 1 mais t2. E é claro, se a gente quiser a tangente de x, é só você dividir isso por isso, né? Dividindo isso por isso, isso vai ficar, vai cortar 1 mais t2, vai ficar 2t sobre 1 menos t2. E aliás, isso aqui é a fórmula já conhecida para tangente de 2x, né? Tangente de 2x é 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. E é claro que a gente vai também precisar mexer nesse dx. Olha só, se eu fizer, a gente tem que ficar só com t. A ideia é substituir todo mundo aqui por t. Então eu posso substituir esse cosseno de x por essa expressão, que tem apenas t. Eu posso trocar o seno de x por essa expressão aqui. Agora o dx eu vou ter que tirar daqui, ó. Se eu tiver o t igual a tangente de x sobre 2, então a gente faz a derivada, né? Faz a diferencial. Isso aqui vai ficar dt é igual, aí você deriva aqui, derivada da tangente de x sobre 2. Quem é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então vai ficar secante ao quadrado de x sobre 2, só que aí você tem que usar a regra da cadeia. Você tem que multiplicar ainda pela derivada disso, né? A derivada disso aqui vai dar 1 meio vezes dx. Ou seja, você vai trocar o dx por essa expressão aqui. O dx vai ser igual a 2dt sobre secante ao quadrado de x sobre 2. Mas secante ao quadrado, isso aqui é uma identidade trigonométrica. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Né? Lembra, essa identidade aqui não é nem do cálculo, é da trigonometria. Claro, aqui tem que botar um x, né? De qualquer ângulo. Então, esse secante ao quadrado vai passar aqui para o denominador. Eu estou querendo achar o dx, né? O dx vai ser dt vezes 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 mais t2. Então, eu vou trocar o dx por essa expressão. Então, essa expressão aqui que eu estou querendo achar a integral, eu vou reescrever ela assim.
dx, que é isso aqui, sobre 1 mais t2, e aqui vai ficar 1 menos cosseno. Cadê o cosseno? O cosseno é isso aqui, 1 menos t2 sobre 1 mais t2. Mais seno, e o seno é isso aqui, ó, 2t sobre 1 mais t2. 2t sobre 1 mais t2. Então, você tem que fazer a integral dessa expressão aqui. Olha, isso aqui vai ficar 2dt. Nesse denominador, o que vai acontecer? Esse 1 mais t2 vai cortar com esse 1 mais t2 e com esse 1 mais t2 e vai multiplicar esse 1. Então, aqui no denominador vai ficar a seguinte expressão. 1 mais t2, aí vai ficar menos isso aqui, então vai ficar menos 1 mais t2, e aqui vai ficar mais 2t. Que ainda tem coisa para simplificar aqui, ó. Esse 1 vai cortar com esse 1. Isso aqui ficou 2dt. Aqui ficou 2t2 mais 2t. Eu posso simplificar todo mundo por 2. Isso aqui vai ficar dt sobre t2 mais t. Tá. Eu tenho que fazer essa integral disso aqui. Ficou simples a expressão, né? Quando eu terminar de fazer a integral, eu vou substituir o t pela tangente de x sobre 2, e aí eu aplico os limites de integração aqui. Então, estamos ainda querendo achar essa integral indefinida de dt sobre t2 mais t. Como é que a gente resolve essa integral, hein? Isso aqui parece que vai sair um logaritmo neperiano, né? É só que primeiro a gente tem que separar em frações parciais. Olha só, dt, aqui eu vou escrever t que multiplica t mais 1. T que multiplica t mais 1. T mais 1. E agora eu vou separar essa expressão 1 sobre t que multiplica t mais 1 em duas frações. Olha aqui, 1 sobre t que multiplica t mais 1. Isso aqui se chama separação em frações parciais. Isso daqui é a soma de duas frações, que eu vou chamar de A e B, os numeradores, sendo que uma tem o denominador t e a outra tem o denominador t mais 1. Então, quem tem que ser os números A e B de tal forma que essa soma dê isso? Você vai fazer o seguinte: faz normalmente o MMC, soma as frações algébricas. Isso aqui vai por t mais 1. Isso aqui vai por t. Então isso aqui vai ficar AT mais A mais BT sobre t que multiplica t mais 1. E agora você vai obrigar esse AT mais A mais BT a ser igual a 1. Quais têm que ser os valores das constantes A e B de tal forma que isso aqui dê 1? Então isso aqui você pode escrever assim, ó. A mais B vezes T mais A. Isso tem que ser identicamente igual a 1. Não é apenas igual a 1, é identicamente igual a 1, ou seja, eles são iguais para qualquer valor de t. Eu não estou interessado em achar t aqui, o t é variável. Eu quero achar o a e o b, que são números, né? Então olha só, como é que a gente faz isso? Qual é o coeficiente de t nessa expressão? 0. Então a mais b tem que ser 0. Então a gente tem a igual a menos b. E aqui, ó, o termo independente, que não tem t, é 1. E do lado de cá, esse termo é a. Então o a tem que valer 1. O a vale 1 e o b vai ser menos 1. Então, essa integral que a gente está querendo calcular, ela pode ser reescrita assim, ó. dt. O a vale 1, né?
O A vale 1, o A é o numerador do t. Então isso aqui vai dar 1 vezes dt sobre t. E aqui o b é menos 1, então vai ficar menos 1 sobre t mais 1 dt. Pronto. Então quanto é que são essas integrais aqui? A integral de 1 sobre t dt é o log neperiano de t. E essa outra integral aqui vai ficar menos o log neperiano de t mais 1. Pronto. Eu estou fazendo a integral indefinida ainda. Agora eu vou passar os limites de integração. Agora, o logaritmo disso menos o logaritmo disso é a mesma coisa que fazer o logaritmo da divisão. Logaritmo de t sobre t mais 1. Lembrando que o t é tangente de x sobre 2, né? T tangente de x sobre 2. E agora vamos passar esses limites de integração aqui, ó. Isso aqui vai ficar log neperiano de t, que é tangente de x sobre 2, sobre a tangente de x sobre 2 mais 1. E o x vai... é integral de a até b, né? Então o a é π sobre 4 e o b é π sobre 2. Então vou substituir isso aqui com π sobre 2, isso aqui com π sobre 4. Então vai ficar ln da tangente desse x sobre 2 aqui, que vai ficar tangente de π sobre 4. E aqui... Opa, botei o ln só para o numerador, é o ln para a fração toda, né? Olha só, isso aqui vai ficar ln da tangente de π sobre 4 sobre a tangente de π sobre 4 mais 1. Menos, agora eu faço agora com esse aqui, ó. F de B menos F de A, né? Então vai ficar ln da tangente de π sobre 4 sobre 2, a tangente de π sobre 8. Tangente de π sobre 8 sobre a tangente de π sobre 8 mais 1. Que alegria, rapaz! Olha só, tangente de π sobre 4 é 1, né? Π sobre 4 é 45 graus. Então isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então isso aqui vai ficar o ln de meio, né? 1 sobre 2, ln de meio. Menos o ln, agora eu tenho que fazer isso aqui. Quanto é que vai dar isso, hein? Eu vou ter que achar tangente π sobre 8. Bom, para ficar menos conta, eu vou simplificar numerador e denominador por... de qualquer jeito vai ficar um pouco feio. Eu tenho que achar tangente π sobre 8. Olha só, tangente π sobre 4 é fácil achar. Tangente π sobre 4 é igual a 1. Mas quem é tangente da metade? Da metade desse valor aqui. Aí você faz assim. Você pega aqui o círculo trigonométrico e pega aqui o ângulo maior, né, o dobro desse. Então π sobre 4, a tangente dele, eu vou colocar ele aqui. Aqui é o π sobre 4. Esse pedacinho aqui vale raiz de 2 sobre 2. E isso aqui também vale raiz de 2 sobre 2. Claro que isso aqui é o seno de π sobre 4, aqui é o cosseno de π sobre 4. O seu ângulo π sobre 8 vai aparecer aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser π sobre 8. Por quê? Porque se esse ângulo aqui é π sobre 4, esse arco é π sobre 4. E esse aqui é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco. Então esse aqui é o π sobre 8. Então você pode dizer que a tangente de π sobre 8 é igual a esse pedacinho aqui, que é raiz de 2 sobre 2, sobre
isso aqui vale 1, né? 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai dar quanto? Vamos multiplicar todo mundo por 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2. Vou dividir todo mundo por raiz de 2, vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais 1. Então essa aqui é a continha que você faz para encontrar a tangente do arco metade. Conhecendo essa tangente aqui, você acha a tangente do ângulo que é a metade. Então eu vou colocar a tangente π sobre 8 aqui, que é essa expressão. Então isso aqui vai ficar tangente π sobre 8, que é isso. 1 sobre raiz de 2 mais 1. E aqui você vai ficar com a mesma coisa, 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1. Tudo isso está no denominador, tá? Então tem que fazer essa continha aqui para ver quanto é que dá isso e depois tirar o log, né? Depois tirar o log neperiano. Olha, vamos multiplicar numerador e denominador por essa expressão aqui, raiz de 2 mais 1. Então multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2 mais 1, isso aqui vai ficar numerador 1. E aqui multiplicando por raiz de 2 mais 1 vai ficar 1 mais raiz de 2 mais 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre 2 mais raiz de 2. Pronto. Então, essa expressão dá esse resultado aqui, ó. E você ainda tem que tirar o logaritmo dela, né? Então vai ficar assim. Olha só, menos logaritmo de alguém é a mesma coisa que mais o logaritmo do inverso, não é isso? Então isso aqui vai ficar log neperiano de meio, vai ficar mais log neperiano do inverso, que é 2 mais raiz de 2. E agora você bota log de A mais log de B é a mesma coisa que log de AB. É a mesma coisa que o logaritmo do produto, né? Então isso aqui vai ficar logaritmo neperiano do produto desses dois caras, que é 2 mais raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado da nossa integral. Então você tem que saber muita coisa, né? Tem que saber integral, substituição trigonométrica, tem que saber um pouco de logaritmos, tem que saber funções trigonométricas, mas está aqui o resultado, logaritmo neperiano de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Olha aqui, logaritmo neperiano de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Resposta correta, letra B de bravo.